Estamos ao vivo aí, já vamos iniciar a nossa primeira aula aí, né, do Dependência Zero, né, que é o objetivo dessa aula, como eu deixei claro para vocês aí, essas duas aulas, né, nós vamos ter uma aula hoje, uma aula amanhã, e o objetivo dessas duas aulas é mostrar para você o caminho para acabar com qualquer tipo de dependência emocional que você tenha que seja prejudicial, tá? E o caminho que nós vamos traçar aqui precisa e será um caminho extremamente claro, um caminho em que você consiga ver de forma muito fácil as coisas acontecendo, onde a gente vai passar aí por várias etapas do desenvolvimento de uma dependência emocional, aonde que inicia, por que inicia, quantos tipos de dependência emocional são formados, por que são formados desse jeito. E é muito importante que você esteja aqui, que você que esteja aqui com a gente fique e permaneça nas duas aulas. Por quê? Porque é através da primeira mais a segunda aula que você vai entender exatamente como acabar com qualquer tipo de dependência emocional que te prejudique, que seja ruim para você, que impeça os seus sonhos de acontecerem e assim por diante. Então vamos iniciar, tá? Para quem trouxe caderno aí, nós vamos iniciar entendendo o que é dependência emocional, tá? O que é, o que significa isso? Depender emocionalmente, tá? Comentem aí para mim o que vocês acham que é, o que isso tem a ver, tá? Então, a dependência emocional, para ver se combina com o que vocês vão dizerem aí, tá? A dependência emocional, eu gosto de classificá-la, por assim dizer, como uma atitude, tá? Então, é quando nós temos uma atitude específica em relação ao assunto, a uma pessoa, é a nossa forma de agir em relação a determinado assunto, determinada relação e assim por diante. Só que ela é uma maneira específica de atitude, ou seja, nós não simplesmente vamos agir, nós vamos agir buscando algo, esperando algo, tentando fazer algo e assim por diante. Só que existem dois tipos de movimentos e é isso que eu quero que vocês entendam, tá? O que é dependência emocional? É uma atitude. Vamos deixar mais específicos aí para vocês conseguirem entender que a dependência emocional, sobretudo, ela é uma atitude de espera e que tem duas formas. Pelo menos duas formas de a gente entender ou interpretar essa espera. Como assim, Marcos? Nós temos a primeira forma, tá? A primeira forma de entender ou interpretar essa ideia, ou essa espera é: boa noite, Mônica, tudo bem? Então, a primeira forma de nós entendermos essa espera é quando eu espero algo de alguém. Então eu me relaciono com dependência emocional quando eu espero algo de alguém, quando eu ajo ou eu deixo de agir. Boa noite, Silvia, tudo bem? Quando eu ajo, eu tomo uma atitude ou eu deixo de agir porque no fundo eu estou esperando algo de alguém para tomar a minha decisão, seja de parar ou seja de continuar. O outro ponto de vista, ele tem a relação com eu achar que o outro espera algo de mim. Veja se faz sentido aí para vocês. Então, ou eu estou tomando uma ação, fazendo algo porque eu acho que alguém tem que fazer algo por mim. Então eu estou tomando atitudes com a ideia de transmitir para o outro ou de esperar que o outro faça algo por mim, ou eu estou agindo ou deixando de agir porque eu acho que o outro espera algo de mim. Então, quando é que eu tenho o desenvolvimento, o início da dependência emocional? Aí agora a gente vai começar a avançar. A partir desse momento, a gente precisa entender quando é que a dependência emocional inicia. Por quê? Muitos de nós, a primeira vez talvez que você tenha ouvido dependência emocional na sua vida, talvez, foi quando o assunto girava em torno do quê? Girava em torno de um relacionamento, por exemplo. O relacionamento que acabou e agora a pessoa está com muita dificuldade de lidar com a saudade, ou a pessoa sabe que deveria terminar uma relação, só que ela tem dificuldade ali porque tem questões emocionais envolvidas. Então, geralmente, quando as pessoas remetem a esse assunto ou falam desse assunto, da dependência emocional, é muito comum a gente ver isso relacionado a relacionamentos amorosos. Então, quando a gente fala de um relacionamento, nós estamos falando de um tipo de dependência emocional que pode ser prejudicial, por assim dizer. Por quê? Porque a pessoa está num ambiente ruim que ela não consegue sair, tem algo prendendo ela ali que conecta com as emoções e com as necessidades dela. E
aqui quando é que se inicia a dependência emocional, tá? É um gatilho, Marcos, que se inicia quando termina o relacionamento amoroso? Não, não necessariamente. Pode ser. Só que esse gatilho ele só revela uma dor que já existia antes. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Qualquer relação de dependência emocional que nós estejamos hoje, ela só nos machuca, nós só agimos assim porque algo lá de trás aconteceu que fez pra gente, ou trouxe pra gente o registro de que isso que está prestes a acontecer vai ser muito ruim se eu não conseguir me conectar com essa pessoa. Então eu preciso me conectar com ela de alguma forma para não permitir que algo aconteça. Por que eu estou falando que isso acontece atrás? Porque a dependência emocional, e especialmente agora que nós estamos falando de uma atitude de espera, ela inicia ainda na infância. Toda a relação de dependência emocional. E eu vou dar um passo mais adiante aqui e vou dizer que todos os seres humanos desenvolvem dependência emocional enquanto são crianças. Sabe por quê? Porque quando você pensa num bebezinho, tá? Vamos pensar que vou criar uma cena aqui, fazer uma imaginação aqui, criar um quadro mental assim, tá? Quando você imagina um bebezinho ali, você não consegue imaginar um bebezinho que sequer tem condições de se alimentar ou de se cuidar, que não dependa de ninguém. Se uma pessoa quiser fazer o mal que ela quiser fazer para aquela criança, ela vai conseguir, porque aquela criança ela depende completamente de outras pessoas para protegerem, para darem para ela o alimento, para darem para ela o acolhimento, para darem para ela proteção, para darem para ela carinho, para darem tudo para ela. Aquela criança não tem como produzir nada. O que isso significa? Significa que em algum momento da nossa infância, especialmente após o parto, para a gente colocar o X ali, após o parto, dali para frente, todos nós entendemos a necessidade de estarmos conectados com outra pessoa. Por quê? Porque a minha sobrevivência e a sua sobrevivência dependia disso. Se aquela criança for colocada num ambiente onde não tenha ninguém para cuidar dela, ela morre. Não tem como acontecer nenhuma outra coisa. Ela não vai sair andando, falando, pedindo para as pessoas, trabalhando para conseguir o sustento e as necessidades dela. Então, é por isso que a gente diz que essa criança ela depende emocionalmente dos seus pais ou das pessoas que são responsáveis por ela. Agora, durante esse período da infância, a dependência emocional ela é natural. Tá? Ela é natural, ela é completamente natural. Por quê? Porque a criança não tem como fazer nada por ela mesma. Conforme essa criança vai se desenvolvendo, é que a dependência emocional pode se tornar um problema. Quando é, Marcos, que ela se transforma em um problema? Vamos imaginar aqui, um bebezinho, quando você olha para um bebê e você vê o bebê chorando de fome, porque a mãe não está dando a amamentação, não está dando para ele o alimento, não está cuidando dele, você acha que isso está certo ou está errado? Está certíssimo, gente, porque ele depende mesmo, né? Ele não tem como fazer aquilo. Agora, quando você olha para um homem barbado, assim, ó, tá? Um homem barbado, já casado, entendeu? Casado, já tem a vida andando às vezes, já tem os seus próprios compromissos. Então, ó, para um homem casado, barbado, que às vezes já tem o seu trabalho, e ele fica choramingando, ou ele fica numa atitude passiva de espera, esperando que os outros vá resolver o problema dele. Olha lá, ó, tá errado, vontade de bater para ele acordar para a vida. Olha, tá vendo? Por que acontece isso? Porque é natural que quando nós olhamos para uma pessoa adulta, a gente espera que essa pessoa seja autônoma. Só que muitas das vezes essa pessoa ela é capaz de trabalhar, ela é capaz de se casar, mas ela ainda está presa em dependência emocional a relações. Então, em sentido emocional, dependência emocional, ela ainda está presa. E muitas das vezes, apesar de ela já ter assumido um posto de adulto, ela continua se comportando como aquele bebê. Essa criança, quando ela é pequenininha, ela precisa que os pais deem tudo para ela. Ela precisa, porque ela não tem condições de prover nada para si própria. Só que conforme essa criança vai amadurecendo, o natural é que os pais vão sanando as necessidades dessa criança em sentido emocional, físico, financeiro e outros aspectos do tipo, e que conforme essa criança vai avançando, vai amadurecendo, eles também vão ensinando para ela o que mais? Como fazer sozinha. É por isso que é estranho pra gente quando a gente olha um adulto precisando de cuidados que uma criança deveria precisar. O problema ele inicia geralmente quando esses pais, por alguma razão que nós já vamos falar um pouquinho mais pra frente, não conseguem passar para essa criança o que eles deveriam passar.
E essa criança, ela vem crescendo e chega na vida adulta, muitas vezes sem se cuidar. E por isso é natural que quando ela se conecte com uma pessoa que cuide dela mais ou menos, sabe aquele casamento assim, que a pessoa, você sabe que a pessoa é maltratada, você sabe que a pessoa é maltratada, só que ela não se separa. E aí quando você vai ver a história dela, ela teve uma história de muito sofrimento. E aí você entende o quê? Entendi porque que ela não se separa. Por mais que ela seja maltratada, ela já foi muito mais. Então para ela aquele relacionamento é como se assim, tá ruim, mas é melhor do que os outros que eu tive. Ela nunca aprendeu a ter algo bom na vida. Então, qualquer coisa que melhore mais ou menos para ela, já tá bom. E para essa pessoa que, mesmo estando num relacionamento ruim, por exemplo, ela sabe que é melhor do que os outros que ela teve, do que a infância difícil que ela teve, assim por diante. Para você que está aí acompanhando com a gente, é fácil ou difícil ela se desapegar desse homem, sabendo que, apesar de ser ruim, talvez tenha sido o melhor que ela já teve na vida? Porque é assim que pensa uma pessoa que tem dependência emocional. Isso é para vocês irem percebendo o que acontece com a pessoa quando ela não traz essas necessidades da infância supridas da maneira correta. Tanto as necessidades supridas quanto as habilidades para suprir ela mesma aquelas necessidades. Mas aqui é para vocês já irem começando a perceber aonde que está o problema. O problema ele se inicia lá na infância, quando os pais não conseguem suprir a necessidade de uma criança e por isso também nem conseguem ensinar ela a suprir sozinha. E ela vem para o mundo, o quê? Dependendo de que outras pessoas supram, porque ela sozinha não conseguiu, os pais também não conseguiram suprir as necessidades dela e agora ela se amarra muito facilmente a pessoas que supram essas necessidades. A criança que, quando criança, aprendeu pelos pais, pela atitude dos pais, ela recebeu o que precisava. E ela também foi ensinada a como fazer isso sozinha, ela vai para a vida adulta sendo independente emocionalmente. Agora, quando é que se inicia o problema? Quando os pais, por N razões, por N motivos, se for por maldade, se for na melhor das intenções, não importa, mas por alguma razão, esses pais não supriram as necessidades daquela criança e ela veio para a vida adulta sem nem ter sabido, né? Dizem que sabido é uma palavra certa. Então, sem nem ter sabido aprender, ou sem ter sabido cuidar de si própria, ou sabido como é a sensação de ser cuidado, e nós estamos falando de que tipos de cuidado, vamos colocar nome aqui, tá? Então, carinho, acolhimento, atenção, amor, aprovação, validação, reconhecimento, coisas desse tipo. É o que uma criança precisa. No começo ela precisa de carinho, acolhimento, ela precisa de proteção. E aí quando ela começa a crescer, os pais vão mostrando para ela o jeito certo de fazer as coisas através da aprovação, da validação e do reconhecimento. Tá? Talvez alguns de vocês já estão sentindo aí dentro de vocês o quê? Marcos, já entendi que algumas coisas faltaram para mim. Por conta de acontecimentos na minha vida, na minha infância, de coisas que aconteceram, eu já entendi que meus pais talvez não me protegeram de tudo. De algumas coisas sim, de outras coisas não. Às vezes eles não conseguiram me proteger, Marcos, nem deles mesmos, porque eles foram que fizeram mal para mim. Às vezes esses pais eles eram mais frios por alguma razão, não tinham tempo e assim por diante. E aí também não veio carinho, não vinha o acolhimento. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Às vezes vinha bronca, vinha cobrança, vinha um monte de responsabilidade. Então aqui a gente já consegue entender o quê? Marcos, por que é que eu tenho essas questões de dependência emocional? Isso só acontece na vida adulta, quando a gente se relaciona e relacionamento amoroso? Não. Isso começou lá na infância. Foi uma deficiência. Os seus pais, vou repetir, os seus pais, por negligência, por maldade, porque eram cruéis, ou porque eram despreparados, ou porque não sabiam o que estavam fazendo, ou porque apesar de terem a melhor das intenções, não tinham estrutura o suficiente. Percebe? Tem um monte de questões aqui, um monte de situações que podem ter acontecido. Elas vão desde as piores possíveis, dos piores cenários possíveis, até cenários que são mais inocentes, por assim dizer, onde os meus pais até queriam o melhor para mim, mas eles não tinham a menor noção do que eles estavam fazendo. E do jeito que eles aprenderam, eles simplesmente repetiram. Vamos continuar aqui, ó. Então, como é que a criança se sente em relação a tudo isso?
tá? Se isso faltou, por que que faltou, gente? Faltou por N razões. A gente vai enumerar algumas aqui agora. Pode ser que esses pais, eles tinham muitos problemas. Nossa, mas tinha problema demais. E essa criança veio num momento onde talvez não era o melhor momento daqueles pais. E por conta daqueles pais terem muitos problemas, ou eles estavam tendo muito trabalho para resolver e lidar com aqueles problemas, ou aqueles pais estavam frustrados e o tempo todo estressados por conta daqueles problemas, ou aqueles pais eram ausentes por conta daqueles problemas. Euzinha, sei que deixei faltar muitas coisas para os meus filhos, porém hoje, depois da análise corporal, não me culpo, era despreparo. Ó, entendeu? As coisas já vão clareando. Então, olha só, as razões pelos quais os pais não conseguiram sanar as necessidades dessa criança podem ser muitas. Importa isso, Marcos? Importa um pouco, mas na verdade não tanto. Por quê? Porque o fato é, faltou. Só que as variantes que aparecem do porquê faltou, do como faltou, o que aconteceu por ter faltado e assim por diante, é que a forma que eu vou manifestar a minha busca por essas necessidades muda. Por que é que ter faltado era um problema para essa criança? Não só porque ela ficou sem aquilo, tá? Não é só por isso. É porque quando falta e quando algo acontece com aquela criança por ela não ter recebido o que ela precisava, pela criança ter uma admiração muito grande pelos pais, é impossível que essa criança ache que a culpa é dos pais, que a responsabilidade dela não ter recebido carinho, dela não ter sido protegida, dela ter sido machucada, dela ter sido ferida, dela ter sido muitas vezes abusada, por exemplo, em qualquer tipo específico de abuso, ela nunca acha que é dos pais o problema. Por quê? Porque os pais são mais velhos, eles provavelmente sabem o que estão fazendo. Se não está chegando para mim o que é necessário, é porque tem algo de errado comigo. É porque algo eu estou fazendo de errado, algo eu não estou fazendo o suficiente para merecer isso. Essa criança, eu quero que vocês pensem nisso, é a primeira vez essa criança vivendo, ela não sabe como viver. Se eles estão fazendo isso, é porque tem algo errado comigo. Ou eu mereço, ou eu realmente não estou agindo, ou vivendo, ou conseguindo aquilo para mim, porque eu não deveria ter mesmo. Ela sempre acha que o problema é com ela. E geralmente é por isso que essa criança, ela vai moldar a sua forma de funcionar. Essa criança, ela nunca acha que o problema foi negligência dos pais, foi falta de preparo, foi de fato uma intenção ruim dos pais de fazer aquilo com a criança. Pode ter sido, só que uma criança nunca vai pensar isso dos pais. Uma criança não sabe não amar os pais. Ela tem que amar os pais. Ela sente no íntimo dela que ela tem que amar os pais. Então, toda vez que algo falta para essa criança, ela nunca vai pensar que o problema foi com os pais. Os meus pais não estão dando conta. Os meus pais estão com problemas demais, porque eles, infelizmente, nem sequer estão conseguindo dar conta dos problemas dele. Os meus pais estão sendo irresponsáveis, despreparados, mal intencionados de fazer o que estão fazendo comigo. Não, a criança nunca pensa isso. Ela sempre vai pensar que é ela. Se os meus pais estão fazendo isso comigo é porque eu mereço. Se os meus pais não estão fazendo isso para mim é porque eu não mereço. É porque eu não deveria receber mesmo. O problema está em mim. Eu que estou exigindo demais. Eu que estou cobrando demais. Eu que estou esperando demais. E essa criança, ela vem para a vida com esse sentimento. Ela vem para a vida com esse sentimento de que ela está fazendo alguma coisa errada. E ela precisa corrigir aquilo antes possível. Por quê? Por uma questão de sobrevivência. Qual é o problema disso, gente? O problema é que quando essa criança não recebe o que ela deveria ter recebido por direito, e ela sabe disso, ela até acredita que talvez ela não mereça, mas ela sabe que ela precisava receber. Ela sabe que ela ia se sentir bem recebendo aquilo. Por isso que ela começa a passar o resto da vida dela tentando conseguir aquilo. E a forma que essa criança vai tentar de conseguir essas coisas é aonde ela começa a se conectar por dependência emocional, tá? Então, aqui a gente já entendeu o porquê que as pessoas se conectam por dependência emocional. O que uma pessoa busca quando ela se conecta com outras através de dependência emocional? O que é que ela está buscando? Ela está buscando aquilo que faltou para ela. E pelo fato de ter faltado, essa criança ela vai viver a vida tentando preencher aquela falta.
A forma dessa criança se conectar com o mundo ao redor dela, e aí quando a gente fala do mundo, nós estamos falando das pessoas. Pode ser filho, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser no trabalho, um colega de trabalho, pode ser a pessoa do caixa, pode ser uma pessoa da fila do banco, não importa. Essa pessoa, ela vem com esse registro de que eu não posso deixar aquilo que faltou na infância faltar novamente. Entendeu? Se aquilo faltou por responsabilidade minha ou porque eu não merecia, então agora eu vou viver para merecer aquilo. Começaram a perceber como que essa criança ela vai desenvolvendo características a partir dessa falta, a partir dessa dor, a partir desse buraco que ficou por conta da ausência dos pais, quando os pais deveriam estar ali se preocupando em cuidar dessa criança, em suprir as suas necessidades, para que ela aprendesse a suprir as suas necessidades e pudesse ir para a vida de forma livre. Essa criança estava com faltas, os pais não estavam dando conta, por qualquer razão que seja. E essa criança ela se arrasta agora pela vida buscando aquilo de algum jeito. E a nossa forma de se relacionar é só um espelho, é só um reflexo daquilo que a gente viveu na infância. A gente só vai repetindo. Por quê? Se faltou para mim e eu precisei fazer isso, então agora eu vou continuar fazendo isso de forma automática para não correr o risco de faltar. Agora, o que é importante que vocês entendam é, essa criança ela não aprendeu a suprir as suas próprias necessidades. Ela foi tentar suprir, fazer uma coisa que não devia, fazer uma coisa que não era responsabilidade dela, para tentar, numa última chance ali, numa hipótese de conseguir aquilo. A pergunta que eu quero fazer para vocês que estão aqui comigo até agora, depois de terem aprendido uma forma de funcionar, depois de ter aceitado tudo que aconteceu, entre aspas, e ter entendido que os pais faziam isso mesmo e pronto, acabou. Vocês conseguiram o que vocês precisavam ou vocês estão até hoje tentando conseguir aquilo? Então, quando a gente entende isso, nós entendemos de maneira muito simples que o que aconteceu lá atrás é muito importante e é muito determinante para a nossa forma de funcionar. É por isso que quando a gente entende o que é dependência emocional e que ela não só está relacionada com relacionamentos amorosos, a gente começa a perceber o porquê que nós nos conectamos com as pessoas. Quando a gente entende isso, a gente entende o quê? Que o adulto ele continua funcionando como aquela criança. Então, é natural que tudo aquilo que esse adulto ele aprendeu como criança, ele vai continuar fazendo depois de adulto. Se essa pessoa aprendeu que desde criança ela só tinha que ficar chorando para os outros resolverem o problema dele, é isso que ela vai fazer depois de adulto. Ela vai cumprimentar as pessoas falam bom dia e ela já começa, não, mas não tá tão bom assim, porque eu tô passando isso. É o choro daquela criança lá que não foi atendida às necessidades dela. Se aquela criança aprendeu que não, o jeito que os meus pais só me batiam, só me maltratavam, não me protegiam, não me davam carinho, não me davam reconhecimento, não me davam acolhimento, porque eu não fazia as coisas direito, eu era burro, não dava conta de fazer, a gente viu um comentário assim, essa pessoa ela vai para a vida achando que todas as vezes que as pessoas xingam ela, acreditando que ela de fato é burra, que de fato ela não vai conseguir fazer as coisas, as oportunidades aparecem na porta dela, o primeiro sentimento que ela tem é de que ela é burra, de que ela não vai dar conta de fazer aquilo. As outras pessoas conseguem, ela até às vezes empurra para outra pessoa aquela oportunidade. Olha, eu sei que você nasceu para isso, você faz isso muito bem. Eu não consigo. Só que não é ela que está falando, ela só está repetindo aquela voz lá que ela escutou quando ela era criança. E hoje ela tem muita cobrança. Por quê? Porque ela acha que ela se mata, ela se esforça, faz tudo que ela tem que fazer do melhor que ela pode fazer e no final das contas ela acha que não merece nada por aquilo. Ela só fez aquilo que ela deveria ter feito mesmo. E é isso mesmo, pronto, acabou. Tá? Então o próximo passo é a gente entender quais que são, né, algumas das causas, né? Ou seja, a causa a gente já falou, faltou. Só que quais são as variantes que surgem por conta disso? O primeiro perfil, que é o perfil que, para mim, na época, foi o que mais me pegou, porque eu me identifiquei bastante com ele, é o perfil que eu chamo de autopunitivo. Tá? É o perfil autopunitivo. É aquele perfil que vocês já vão entender o porquê, alguém aí comentou já algo sobre ele. Tá? O que aconteceu? O que faltou para essa criança? Tá? Faltou tudo. Bem dizer, faltou tudo. Qual era a situação que essa criança vivia? Ela vivia num ambiente, olha só, ela vivia num ambiente onde os pais eram muito estressados.
Pode ser que o casamento deles não estava legal. Pode ser que eles sentiam que ter se casado era um problema e não tiveram ter se casado, muito menos ter um filho. Pode ser que eles tinham um problema com parentes e não conseguia resolver, e aí para o outro fazia as coisas sorrindo, mas aí quando chegava em casa ficava discutindo entre eles. Pode ser que eles tinham problemas financeiros relacionados ao trabalho. O chefe pegava no pé, o trabalho não dava certo, as contas eram maiores do que o dinheiro que entrava, o pai tinha problema com vícios, estava sempre gastando dinheiro, a família estava sempre passando dificuldade. Pode ser que... Olha o tanto de coisa que pode ser. Pode ser um monte dessas coisas. Só que o que eu quero que vocês chamem a atenção? Eu quero chamar a atenção para vocês para um fato importante. Essa criança estava vivendo e se desenvolvendo e aprendendo a lidar com os seres humanos nesse ambiente. Os pais estavam lá discutindo na sala e essa criança estava lá na mesa da cozinha. Os pais, sem perceber, colocaram essa criança na mesa da cozinha lá, ou da sala de jantar e assim por diante, e deram para essa criança um prato com um lanche ali para ela comer, um biscoitinho, alguma coisa, e um copo de vidro. Sabe o que aconteceu com essa criança? Ela tinha recém aprendido a segurar copo, essas coisas. Então ela não tinha as coordenações ainda 100% desenvolvidas. Essa criança cata o copo de vidro e coloca na beira da mesa. E os pais estão discutindo lá atrás. E essa criança, sem querer, esbarra o copo, esbarra a mão, o braço no copo. O que acontece com aquele copo? Cai no chão, quebra tudo, suja tudo. Aqueles pais que estão lá discutindo, a hora que eles escutam aquele barulho, eles vêm correndo. Só que qual é o sentimento que tem nesses pais? Eles estão com raiva, eles estão indignados, eles estão tristes, chateados, pode ser um monte de coisa. E quando eles veem que aquela criança fez aquilo, o que vocês acham que esses pais vão fazer com essa criança? Como que vocês acham que eles pais resolvem aquela questão? Gente, olha a resposta perfeita de vocês, igualzinha lá. Reclamavam, descontavam as frustrações deles nas crianças. Batia, gritava, brigava, grita, bate. Só que quando ela grita, quando ela bate, é proporcional ao que supostamente a criança fez? Quero que vocês pensem nisso também, tá? É proporcional? Ela bateu, ela sentiu que ela deveria bater e ela foi e deu uma chinelada, alguma coisa desse tipo? Ou ela quase que desmaiou a criança ali no tapa, por exemplo. Independente do que tenha acontecido, a gente imagina que nessa situação, essa criança passou ali um momento bem ruim. E aí sabe o que acontece com essa criança? O sentimento que ela fica, vamos lembrar lá um pouquinho? A criança nunca acha que o problema é com quem? Com os pais. A criança nunca acha que o problema é com os pais. A criança, gente, nunca acha que o problema é com os pais. Se ela apanhou e tomou aquela surra, ela merecia. Na cabeça dela, ela merecia. Ela não devia ter quebrado o copo. Ela não devia ter colocado o copo ali. E o fato dela achar que merecia faz com que ela cresça sentindo que todos os problemas que os pais têm, a razão pelo qual os pais estão estressados é pelas coisas que ela não faz direito. E por ela não fazer as coisas direito, geralmente ela escuta isso. Você é burra, você não presta atenção, você não faz isso, não faz isso direito. Presta atenção, olha aqui, ó, sujou tudo. Essa criança que cresce nesse ambiente, gente, ela cresce num ambiente achando que ela é culpada, que ela é responsável pelo fato dos pais estar vivendo aquele inferno. Ela é responsável. E a criança não rejeita, porque a criança que não foi amada do jeito certo, ela acha que aquilo é um tipo de amor, que os pais estão tentando corrigir ela. Agora, é justo... O que aconteceu foi justo com essa criança? Uma criança de, 2, 3, 4, 5, 6 anos ser espancada porque ela quebrou um copo? Porque ela não prestou atenção? Não é, gente. A criança está aprendendo a sobreviver. Ela não sabe fazer muita coisa. Ela nem presta atenção em muita coisa. Adulto quebra copo, gente. Só que essa criança ficou com esse registro. Especialmente se esse registro acontece algumas vezes em situações diferentes. Quer ver uma situação hipotética, tanto quanto essa, que pode ter acontecido? Numa conversa com os pais, ou enquanto ouvia os pais discutirem, a criança descobriu que os pais não eram para ter casado. Eles só casaram e a vida deles só está um inferno porque a mãe engravidou e aquela criança nasceu.
O dinheiro que o pai tinha para investir, para comprar o carro dele, ele teve que abandonar. Por isso que a vida dele está ruim agora. Então essa criança, pelas coisas que ela vive, pelas coisas que ela escuta, pelo ambiente onde ela cresce, ela acredita que tudo o que acontece de ruim na vida dos pais é responsabilidade dela. Às vezes os pais não comentam isso por maldade. Às vezes eles comentam só para contar a história deles mesmo. Só que aquela criança fica com aquela carga. Ela acha o quê? Que ela ferrou com a vida dos pais. Aprendam a entender o que aconteceu com vocês, do jeito certo. Pais despreparados não conseguiram dar para aquela criança, para você. Tá? Não deram para você aquilo que você precisava. E é por isso que você tem os problemas que você tem hoje. Porque você está tentando buscar. Você se relaciona buscando aquilo. Essa criança, ela vem para a vida adulta achando que ela é responsável pelas pessoas terem problemas. Minha mãe falava que a vida dela era culpa nossa. Aí, ó. Viu? Muito. Super. Tá vendo? Então, quando a gente fala da pessoa que é autopunitiva, ela acha que ela merece o sofrimento. Ela acha que ela merece. E quais são as características de uma pessoa que ela passou por isso, que ela evidencia esse tipo de perfil dependente na vida dela? Essa pessoa ela tem muita dificuldade de conseguir qualquer coisa para a vida dela pelo simples fato de que todas as vezes que alguém ao redor dela fica triste por conta de algo que ela está fazendo para ela, ou simplesmente algo acontece na vida de outra pessoa, ela dá um jeito de puxar a responsabilidade para ela. Ela acha que a pessoa ficou triste porque ela comprou um carro, então ela não merece comprar aquele carro para não deixar a outra pessoa triste, porque ela é a responsável pela tristeza dos outros. E essa pessoa, das duas uma, ou ela está sempre tentando recompensar ou compensar o dano nos outros, que às vezes não foi ela que cometeu, mas ela dá um jeito de se pôr numa situação onde ela acha que ela cometeu aquilo, que ela prejudicou a outra pessoa. Ou então ela está sempre se punindo, repetindo aquilo que os pais dela fizeram com ela. E por isso, talvez ela não conseguiu chegar onde ela queria. E aí o que ela faz? Pega o chicotinho. Então a pessoa que ela se sente culpada, ela é assim, ó, ela está andando de ônibus lá, tá? Uma pessoa pisa no pé dela. Sabe o que ela faz? Moço, desculpa ter colocado o pé debaixo do seu. Ela pede desculpa. Foi o indivíduo que não prestou atenção onde que ele pisou, onde ele colocou o pé dele, mas ela que pede desculpa, porque ela acha que ela que foi o erro. Ela cometeu o erro. Então, olha lá, o próximo perfil, ele é um perfil salvador. O perfil salvador, ele tem a principal característica de achar que ele tem que salvar todo mundo. Quero que vocês pensem, por alguns instantes aí, qual foi o filme de herói que vocês assistiram, quanto tempo de paz que esse personagem tem no filme. Quanto tempo que o super-herói está lá tranquilo, vivendo uma vida boa, curtindo ali as coisas que ele conquistou, os sonhos que ele alcançou e assim por diante. Quanto tempo do filme é dedicado a isso? Aqui vocês já estão entendendo por que a vida dessa pessoa é bastante difícil. Porque ela sente a obrigação de salvar. O que faltou para ela, Marcos? Tudo aquilo que a gente já falou. Faltou carinho, acolhimento, faltou amor, faltou proteção, faltou tudo para ela. Tudo que você puder imaginar, faltou aprovação, recompensas, faltou, enfim, o que você puder imaginar e faltou para ela. Qual é a razão dela achar que ela tem que salvar todo mundo? Os pais, eles tinham, novamente, dificuldades financeiras, tá? Os pais tinham problemas financeiros, eles tinham problemas no relacionamento. A gente vai fazer algumas ramificações aqui para vocês entenderem, tá? Então, financeiro. A mãe tinha que ajudar o pai, porque o pai não dava conta de bancar a casa sozinho. A mãe podia cuidar daquela criança de forma livre? Não podia. Por ela não poder cuidar daquela criança, porque o pai não conseguia cuidar da casa, ela tinha que sair para conseguir ajudar o pai a bancar as contas da casa. Essa criança começa a perceber o quê? Que a única forma dela receber, ou a razão pelo qual ela não recebe o que ela deveria receber, o acolhimento, o carinho, a aprovação, o reconhecimento, a proteção e assim por diante, é porque os pais têm muitos problemas. E aqui nós estamos falando exclusivamente dos problemas financeiros. Ela acha assim, ó, se os meus pais tivessem menos problemas, eles teriam tempo para me dar as coisas que eu preciso. Lembra, os pais nunca estão errados. Eles sempre estão certos. Quem está errado é a criança. É isso que a criança acredita, que os meus pais sempre estão certos. Se algo não está acontecendo do jeito que deveria, eu tenho que fazer algo a respeito, porque sou eu que vou fazer a diferença. E aí o que essa criança ela desenvolve nesse instante? O sentimento e a necessidade de começar a o quê? A ajudar os pais.
Se eu ajudar os meus pais no trabalho deles, se eu ajudar os meus pais cuidando da casa, cuidando dos irmãos, cuidando de algum parente doente, que eles deveriam estar cuidando, mas eles não podem porque eles estão trabalhando, tá? Então, essa criança ela começa a fazer essas contas. Se eu cuidar de uma parte das responsabilidades dos meus pais, eles vão ficar com a vida mais tranquila. E aí eles vão poder brincar comigo. E aquela criança começa a ajudar os pais a resolver os problemas que eles sozinhos não conhecem. Só que o que desenvolve nessa criança? Desenvolve a percepção ou o sentimento de que a razão pela qual ela veio à vida foi para tirar os pais desse buraco que eles vivem. Que os pais sozinhos, eles não conseguem resolver os problemas deles. E eles só não conseguem por quê? Porque essa criança que tinha que resolver para eles, tinha que ajudar eles, para a vida deles ficarem um pouco mais leves, talvez ela recebesse um pouquinho de carinho. Então essa pessoa, ela começa a achar que a missão dela na vida era fazer com todo mundo que tivesse problemas o mesmo que elas fizeram com o pai delas, com o pai, com a mãe, com os pais. Isso só numa questão financeira. Mas isso pode acontecer de outras formas. Vamos supor que o problema dos pais era financeiro, só que isso também trouxe problemas para o casamento deles. E aí os pais brigavam, tinha agressão física, tinha abusos ali, verbais, né? Um agredia, traía, fazia um monte de coisa ruim. E essa criança, ela vem agora achando que é a obrigação dela defender os pais, um do outro. Geralmente essa criança toma o partido de um dos pais. Geralmente um vira o vilão e geralmente um vira o santo. Só que ela precisa se intrometer, porque eles sozinhos não conseguem. Então essa criança, ela começa a achar que a força e o poder de resolução na vida das pessoas é ela. Só ela consegue resolver, só ela tem que resolver, que as pessoas sozinhas não conseguem. E essa pessoa, ela aprendeu isso com os pais, tentando buscar aquilo que faltou para ela, só que agora, para ela tem que fazer isso para todo mundo. Você entendeu porque eu comecei falando sobre o super-herói? O super-herói, ele acha isso. Como eu fui abençoado com o poder que eu recebi de, sei lá, de laser nos olhos, de ficar invisível, de superpoder, não sei das quantas, de voar, de isso, daquilo, outro, eu tenho que ajudar as outras pessoas. Só que, quem que cuida do super-herói? Ninguém. Porque o fato dele ser super, as pessoas nunca pensam que ele está precisando de alguma coisa. E geralmente essa criança, ela faz muito as coisas para o outro, na expectativa de que o outro dê para ela aquilo que faltou na infância. E essa criança acha que é responsabilidade dela proteger as pessoas frágeis, que muitas vezes pode ser um dos pais ou os dois, não conseguem resolver os próprios problemas. É assim mesmo, sempre sozinho. Ninguém pensa que o super-herói está precisando de alguma coisa. Super-herói não precisa não. E aí essa pessoa que faz tanto para o outro, na expectativa de que ele consiga aquilo que faltou para ele na infância, ele faz, o que ele recebe em troca? O super-herói. Todo mundo aplaude ele. Só que ele tá lá, às vezes, debaixo da ponte, não tem nem onde morar direito. Tomando soco de tudo quanto é lado, é ele que tem que defender todo mundo. Fulano tá precisando de dinheiro, vai lá o super-herói. Fulano tá com problema no relacionamento, vai lá o super-herói dar conselho. Fulano está precisando de funcionário, aí o super-herói vai lá, dá um jeito. Quebrou a torneira do vizinho, o super-herói vai atrás. Lembra que eu falei da atitude de espera? Ela achava que era isso que os pais estavam esperando. Se os pais estavam esperando isso dela, ela só ia conseguir o que ela queria se ela começasse a entregar, que era esse cuidado, essa proteção, o proteger os pais, o cuidar dos pais. Enquanto os irmãozinhos pequenos estavam brincando, essa pessoa estava lá cuidando deles, ela não podia brincar junto. Enquanto os amiguinhos lá da escola ou da rua estavam brincando na rua, ela estava lá cuidando da casa, dos negócios dos pais, trabalhando com os pais. Não dava tempo não. E qual que é a característica principal do Salvador? Ele sente muita culpa, porque ele acha que ele é capacitado de resolver os problemas de todo mundo, então se por alguma razão ele não puder, ou ele não quiser, ou ele não fizer, ele vai sentir culpa. O terceiro perfil, ele vem através daquela pessoa que ela teve pais que, desse caso já foi diferente. Esses pais, eles não necessariamente batiam nela. Esses pais não necessariamente agrediam ela, só que eles eram muito indiferentes a todo o esforço que ela tinha. Todo o esforço que ela fizesse para conseguir a aprovação desses pais. Lembra que a gente falou da aprovação, do reconhecimento, da validação? Então,
Então, o acolhimento até chegou um pouquinho. Só que quando essa criança começou a crescer um pouco, os pais começaram a subir demais a régua dela. Por que os pais fizeram isso? Começaram a criar ali regras ou expectativas absurdas para essa criança. Novamente, tá? Pode ter sido pela melhor das intenções, ainda que fizesse mal, ou pode ter sido por uma intenção bem ruim, bem desonesta, por assim dizer, bem maldosa. Essa criança, os pais começaram a subir a régua dela demais. Então, por mais que ela se esforçasse, parecia que ela nunca conseguia isso. Nunca conseguia satisfazer os pais. E sabe o que é interessante? Geralmente os pais, eles falam assim, ó, eu estou fazendo isso, estou te cobrando isso pelo seu próprio bem. Lá fora o mundo não vai te tratar com carinho. Lá fora as pessoas vão se aproveitar de você se você não souber, não for o melhor, não for competitivo, não der conta de fazer as coisas. Por que os pais falam isso? Geralmente são dois pais extremamente frustrados, porque não realizaram os sonhos deles, e eles começam a fazer o quê? Essa criança não vai viver essa frustração. Se eu tivesse estudado mais, se os meus pais tivessem me cobrado mais, se eu tivesse me treinado mais, se eu tivesse me esforçado mais, eu teria conquistado aquilo que eu sempre quis e não consegui. Então o meu filho vai estudar, vai trabalhar, vai fazer tudo que ele tiver que fazer, porque ele não pode perder essa chance. Os pais, eles são extremamente frustrados, e eles pegam essa frustração e essa cobrança interna que eles não conseguiram fazer, que eles não conseguiram conquistar, e eles transferem para aquela criança. Só que o que eles não entendem é que muitas dessas frustrações vêm por sonhos deles, e que aquela criança talvez nunca queira aquelas coisas. Só que eles obrigam essa criança a seguirem aquelas regras. E sabe o que é o pior? Muitas vezes esses pais colocam regras altas que nem eles mesmos dão conta. Se fosse para eles fazer, eles não fariam. Só que eles querem que aquela criança faça. E sabe o que é pior? Daí eu vou contar uma história para vocês aqui que é pior ainda. Imagina assim, ó. A criancinha, o sonho do pai era ser jogador de futebol. E o pai dessa criança, ele teve a oportunidade de jogar futebol, não conseguiu, por quê? Porque o pai dele exigia que ele trabalhasse, tanto faz a razão, tá? Ele não conseguiu atingir essa meta. O que ele faz? O meu filho vai jogar bola. Então ele pega aquela criança e desde pequenininho matricula ela na escola de futebol. Só que a doença desse cara por fazer essa criança dar certo é tão grande que essa criança, ela se esforça, ela se mata, ela faz isso, ela faz aquilo, e o pai parece que nunca está satisfeito, porque ele acha na cabeça dele que se ela não for melhor, ela também não vai conseguir. E todas as frustrações que ele sentiu, ele acha que aquela criança vai sentir também. E isso quando ele é bem intencionado, que está querendo proteger a criança. Aí o que acontece? Essa criança, no jogo lá, que é o jogo lá que super vai dar certo, ou um campeonato lá da escolinha, alguma coisa assim, essa criança faz 3 gols. Imagina um pai chato, treina todos os dias com essa criança. Quando essa criança vem correndo mostrar pro pai que ela fez 3 gols, o pai dá um tapinha nas costas dele e fala assim, parabéns filho, só que você errou 4. O pai chega pra criança, a criança vem, abraça as pernas do pai, porque é criancinha ainda. O pai pega na cabeça dele e fala assim, parabéns filho, só que você errou 4. Você fez 3, só que você podia ter feito 7, você não fez. Aí vamos complicar um pouquinho mais, só para dar ali um embrulho a mais no estômago agora. Aquela criança lá olha pro lado e ela vê uma criança que chutou uma bola na trave. E ela vê, do lado dela, assim, poucos metros dela, os pais daquela criança fazendo uma festa. Pegando ela no colo, jogando ela para cima, dizendo que estão felizes, tirando foto. E essa criança agora, ela tá na maior festa lá com os pais. E ela só, o que ela fez? Chutou a bola na trave. Da escola, né? Às vezes tirou um 8, um 9, o pai dava um tapinha e falava, mas você não tirou 10. E aí o menino lá que tirou um 6 ganhava um PlayStation no final do ano. Importa se os pais fizeram isso por maldade, por falta de conhecimento, por boas intenções, mas despreparo. Não importa. O que importa é o que você cresceu com aquele sentimento e ele está aí até hoje. E você está tentando empreender e você conseguiu o primeiro lucrinho ali, só que você olha pro lado e você vê uma pessoa que tá super feliz fazendo aquilo, mas você não vê razão nenhuma para comemorar. Porque você fala assim, cara, isso aqui não deu nada. Eu me esforcei tanto, não deu nada. Eu não mereço nada. Às vezes você fez, o teu plano, ele chegou na meta, só que você esperava que fosse muito maior. Por quê? Porque a vida inteira tinha uma cobrança por resultados maiores na sua vida. Então, gente, esses são os 3 primeiros perfis que eu vou trazer para vocês. Só que são 7. É isso que é dependência emocional.
Entendeu? E essas crianças todas, elas faltaram alguma coisa para elas. Por conta do ambiente onde elas viveram, agora elas agem de uma forma. Aquela pessoa que vivenciou isso, lembra que ela fez 3 gols? Agora ela é uma pessoa que ela é uma empresária de sucesso. Você acha que ela está feliz com as conquistas dela ou ela está pensando que ela não alcançou outro, mais sucesso ainda? Ela está lá, dono da empresa, várias filiais e está triste. Por quê? Ah, Marcos, dependência emocional faz a gente ficar pobre? Não, não necessariamente. Nesse caso, especialmente, não. Essa pessoa, ela é muito superior a todas as outras. Só que ela está triste. Por quê? Porque ela não está pensando no que ela conquistou, ela está pensando na voz do pai dela, da mãe dela, que falou assim, você perdeu 4. Você está com 2 empresas? Parabéns, fulano tem 7. Do que você está feliz? Mesmo tendo feito mais gols, o meu valor era menor. Por quê? Olha quanto que ela está recebendo. E olha o que eu recebi. Então vai tudo pela comparação. E ela se compara o tempo todo. É aquela pessoa de que ela acha que o sucesso dela depende dela alcançar o outro, não de ela alcançar o que ela deseja. E ela vai muito por isso. Ela vai muito, o meu pai queria que eu fosse advogado, então agora eu me formei e sou um advogado de sucesso. Você acha que ela é feliz? E ela tá lá rasgando dinheiro, triste. Tentando se preencher com um monte de coisas que não vão satisfazer ela. O problema é o dinheiro, Marcos? Não, lógico que não. O problema é o sentimento que ela cresceu tendo. E a relação que ela tem com o dinheiro. O dinheiro para ela é uma forma dela tentar suprir as frustrações que ela tem. Tá? Dá certo? Não dá. Por quê? Porque ela tem crenças ali ainda que não deixam ela ser feliz com aquilo que ela construiu. E ela precisa sempre atrás de mais. É incansável aquilo, é insaciável. Tá? É o perfil que a gente chama aí do campeão insaciável. Tá? 3 perfis eu trouxe para vocês, só para vocês terem ideia do que mais pode haver por trás disso tudo. O que essas 3 pessoas têm em comum? Foi falado lá, acho que alguém comentou, eu não vou lembrar quem foi, mas foi falado. O que essas 3 pessoas têm em comum? Primeiro, dependência emocional, só que de formas diferentes, perfis diferentes de dependência emocional. Mas as 2 outras questões não tem muita capacidade de desejo. Por quê? Uma sente que... Aqui eu estou falando só desses 3 perfis, tá? Quero sempre lembrar para vocês que são 7. Mas só para vocês entenderem um pouquinho. Então, uma, ela sente o quê? Ela sente que ela não pode desejar nada porque ela não merece nada. E se ela merecer, logo tem que acontecer alguma coisa errada ou ruim para ela perder aquilo, porque é a punição. Porque ela se sente culpada por aquilo. Ela é autopunitiva. Lembra que a gente falou? Quando a gente fala do segundo, por que esse segundo não pode sonhar? Lembra do herói? Herói não tem paz, bicho. Quem é super-herói não tem paz. Não tem, ele tem que estar sempre ali atento. Alguma coisa vai acontecer, alguém vai precisar dele. Não tem como essa pessoa ter capacidade de desejar. Ela não tem sonhos, ela não tem objetivos. Ela até já teve. Só que ela já percebeu que ela não vai alcançar. Então ela já parou de ter. Ou ela finge que não tem mais. Toda vez que ela vê alguém comprando um carro, ela sente dentro dela que ela gostaria de ter aquilo. Toda vez que ela vê alguém casando, ela sente dentro dela que ela gostaria de ter aquilo. Toda vez que ela vê alguém conquistando alguma coisa, ela sente no íntimo dela que ela gostaria de ter aquelas coisas. Só que ela finge que não faz falta. Por quê? Porque quando ela olha para o histórico de vida que ela tem, ela sabe que pelas necessidades que ela precisa suprir, que ela dá prioridade para isso, ela não vai conseguir alcançar aquelas coisas. É aquela pessoa que ela acredita que o sucesso, a felicidade é só para o outro. Ou estão enganando, é mentira, ou não é para mim. E quando a gente olha para o terceiro, ela acha que o sucesso é inalcançável. Por mais que ela já esteja nos degraus mais altos da vida, por assim dizer, parece que nunca é o suficiente. O sucesso para ela é uma questão de fazer o outro feliz e não de conquistar coisas. E talvez aquela outra pessoa nunca vai estar completamente feliz. Imagina você passar a sua vida inteira conquistando sonhos que são dos outros. Qual que é o sentimento que você sente? Vazio, não te preenche. Então, aqui a gente já conseguiu entender por que alguns de vocês têm muita dificuldade em sonhar ou de realizar, porque na hora que vai realizar, sente culpa, sente medo. Aí começa às vezes a procrastinar, porque sabe que vai ter que... Tem coisas que estão ficando para trás aí que você não vai querer lidar, porque você sabe que vai trazer aquelas dependências tudo à tona. Gente, então, por enquanto, isso é tudo. Vocês já entenderam boa parte do que é e do que significa dependência emocional. Sim, ela pode estar relacionada com relacionamentos amorosos, mas esses relacionamentos amorosos eles podem ser amor romântico ou pode ser um amor de respeito, de mãe, filho, irmão, isso tudo mais.
Tá? Então, aonde houver relações entre pessoas, existe ou pode existir relações de dependência emocional, onde uma criança que não teve as suas necessidades sanadas, supridas, vai buscar nas relações uma migalhinha daquilo que faltou na infância. Resolve? Não resolve. O que vocês trouxeram aí junto comigo no conteúdo só comprova isso, mas existe uma forma de conseguir entender como resolver isso e a gente vai falar sobre isso amanhã. Eu espero que tenha sido, apesar do desconforto, mas tenha sido bastante clara essa aula e amanhã a gente continua então.